Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus, estou de volta para trazer aí mais um estudo. Sei que assuntos se repetem, mas sempre há um ponto especial aqui o Senhor toca, nos traz a reflexão. Portanto, quero falar com vocês sobre a doutrina do anticristo. Qual que é a doutrina do anticristo? Qual é um dos principais ataques do anticristo? Um dos principais ataques do anticristo será contra o santo concerto. E o que é o santo concerto? O santo concerto é o concerto dos mandamentos. É isso mesmo, o concerto da lei de Deus. Abram comigo suas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo de número 8. Hebreus capítulo 8, a partir do versículo de número 8. Porque respondendo-os lhes diz: Eis que virão dias, diz o Eterno, o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Tá? Versículo 9. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Eterno, o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Eterno, o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Ok? Capítulo 10, versículo de número 15. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Eterno Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Então vamos lá, vamos entender. O que é o santo concerto? É o concerto da lei. Aquele que fora feito no Sinai, cujo sacrifício era animal. No que consiste o novo concerto? Não é na alteração, mudança de mandamento ou abolição da lei. Simplesmente transferência da tábua de pedra para o nosso entendimento e coração. Sacerdócio levita para o sacerdócio no Messias na tribo de Levi. Sacrifícios animais inúmeros, né, para um perpétuo ou único e suficiente sacrifício que perdura pela eternidade, que é o do Messias, ok? O sacrifício dele na cruz. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tem muitas pessoas que não entendem o que é o santo concerto, a importância dele, né? Então, nós estaremos falando sobre isso. Eu vou mostrar para vocês que uma das doutrinas do anticristo é justamente a abolição da lei. Primeiro mudança e depois abolição. Já é sabido de todos que a Igreja Católica alterou, se eu não me engano, o terceiro e o quarto mandamento, se não me falha a memória, que diz respeito a não confeccionar e nem venerar imagens de escultura, e também a guarda do sábado, né? Foi alterado esses dois mandamentos na Igreja Católica. Tem algumas traduções, se eu não me engano, é a versão, a Bíblia Católica de Aparecida, que traz essa alteração nos mandamentos. Mas enfim, a alteração foi feita. E ela só pôde ser feita por quê? Porque eles trataram em abolir a importância, né? Abolir o mandamento e banalizar a importância da lei.
de se manter a prática da lei. E é isso que eu quero tratar com vocês. Vamos lá para Daniel. Daniel, capítulo de número... Daniel 8. Não, Daniel 7. Aqui nós estamos falando do anticristo, ok? Um dos ensinos aí para você reconhecer o anticristo. Daniel 7, versículo 25, diz assim sobre o anticristo: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos, como o fuso horário, né? Porque deveria começar o dia no pôr do sol, como é desde o princípio da criação, mas eles alteraram e mudaram para meia-noite. Então, cuidará em mudar os tempos e a lei. Como eu falei, na Igreja Católica, a Bíblia de Aparecida, quando tem a citação dos 10 mandamentos, em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, o terceiro e quarto mandamentos foram alterados. Tá? Cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 anos e meio. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. Ou seja, é o trabalho que nós temos tido para tirar as pessoas do poder do diabo. Quando há a abolição ou a transgressão da lei, o indivíduo se torna um pecador e ele está no poder do diabo, né? 1 João 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, arrancar do indivíduo a conduta de Satanás. E como que isso é possível? Quando o indivíduo volta à prática dos mandamentos, porque a transgressão da lei é a prática do pecado. 1 João capítulo 3, versículo de número 8. E por se multiplicar a transgressão da lei, o amor de muitos se esfria. Mateus capítulo 24, versículo de número 12, corrigindo a tradução da palavra anomia do grego, que significa transgressão da lei, onde em português verteram como iniquidade. Então eu passei para vocês já traduzido e corrigido, né? Por se multiplicar a transgressão da lei, o amor de muitos se esfriará, né? Então, o que eu quero que vocês entendam é que no versículo 14, lá de Mateus 24, 12 mesmo, o Messias diz: e este evangelho do reino, ou seja, o evangelho do reino consiste em advertir quanto à prática dos mandamentos para que o amor não se esfrie. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Este evangelho que adverte quanto à importância de se transgredir a lei, né? Porque se você transgride a lei, você comete o pecado é a transgressão da lei, e você acaba aí esfriando o seu amor, né? Então vamos lá, tem que prestar bastante atenção, né, nas coisas que são ditas. Então, versículo 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Bom, como nós vimos aí no versículo de número 25, está muito claro, a alteração de tempos, né? De tempos e a lei, né? A lei no que diz respeito aí à alteração da guarda do terceiro e quarto mandamento, que foi alterado, né? Que justamente o terceiro é aquele que pede para não fazer imagens de escultura nem semelhança alguma do que é em cima no céu, na terra e debaixo da terra, não as farás e não as adorarás, e eis que perseguirei a maldição dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me desobedecem, né? E o quarto mandamento, que é guarda o dia de sábado para o santificar, que a Igreja Católica alterou. Então, essa é a mudança da lei. Dos tempos,
é a alteração do dia do descanso do Shabá para o domingo, né, do sábado para o domingo, e também a alteração no fuso, né, no nosso dia, que segundo o calendário, ou melhor, o fuso de Deus, o dia começa no pôr do sol, biblicamente. Só que a Igreja Católica fez um novo calendário, onde meia-noite é que se inicia um novo dia. Então, bate certinho com a profecia aqui de Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 25. Capítulo 8 agora. Diz assim: e de uma delas saiu uma ponta. Isso aqui vai falar sobre a profecia que tem lá em Apocalipse. Mas enfim, eu quero que você preste atenção aqui. Eu não vou me ater à profecia, mas sim à informação que ela traz. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena e cresceu muito para o meio-dia, e para o Oriente, e para a Terra Formosa. Terra Formosa é Israel, Jerusalém, perdão. E se engrandeceu até o exército dos céus. Se engrandeceu até o exército dos céus significa que essa ponta, que é o anticristo, né? Ele se engrandeceu até o exército dos céus. E há alguns do exército e das estrelas, olha só, deitou por terra e os pisou. Derrubou e exerceu poder sobre eles. Colocou eles debaixo do pé. Tem muita coisa para acontecer. E se engrandeceu até o príncipe do exército. Ou seja, Miguel, né? E por ele foi o quê? Tirado, derrotado. E por ele, por esse que se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele, por esse que se engrandeceu, pelo o anticristo, foi tirado o contínuo ou perpétuo sacrifício. Quem é o contínuo e perpétuo sacrifício? Quem? O Messias. Vamos entender isso aqui. O Messias morreu pelos nossos pecados na cruz. Confere? Beleza? Isso é fato. O Messias morreu na cruz pelos nossos pecados. Beleza? Vamos entender. O que é o pecado? É a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo de número 4. Se eu abolir a lei, a lei foi abolida, certo? Para que vai servir o sacrifício de Cristo? Nada. Porque o Messias foi sacrificado pela nossa transgressão à lei, ou seja, o nosso pecado. Se eu abolir a lei, eu legalizo o pecado e torno inútil o sacrifício de Cristo. Eu desvalido o sacrifício do Senhor. Ou seja, eu tiro o contínuo ou perpétuo sacrifício. Que os judeus e os evangélicos boca abertas pensam que diz respeito a sacrifício animal, mas não é. O contínuo ou perpétuo sacrifício é o do Messias. Ok? E não o de animais. Vamos entender isso aí? Que o sacrifício de animais não tem serventia? Né? Eu tinha até esquecido de Hebreus. Vamos lá. Um instantinho, tá? Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11. Mas vindo o Messias, o Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação,
nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santificassem quanto à purificação da carne, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue do Messias, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de de uma nova aliança. Qual é essa nova aliança? Aquela que eu expliquei, onde a lei ela é tirada da tábua de pedra e colocada no nosso entendimento e coração, né? E por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há aliança, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento ou uma aliança tem força onde houve morte, ou terá ela algum valor enquanto aquele que dá a avaliação vive. Pelo que também a primeira não foi consagrada sem sangue, porque havendo Moisés anunciado ao povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento ou da aliança que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com o sangue do tabernáculo e todos os vasos do ministério. Quase tudo, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, assim se purificassem, mas as próprias coisas celestes com sacrifícios melhores do que estes, no caso de Cristo. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, imitação do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como o sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos tempos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. É lógico que ele aniquila o sacrifício das pessoas que têm fé nele, deixam o pecado e passam a viver como ele em santidade, obedecendo os mandamentos. Se o indivíduo continua na prática do pecado, o pecado não foi aniquilado, obviamente, como alguns ignorantes atestam aí em vídeos na internet. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também o Messias, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Agora olha que interessante. Aparecerá uma segunda vez para tirar os pecados de muitos. Certo? Ele se ofereceu uma vez só para tirar os pecados de muitos. Uma vez só, perdão. Né? Vou ler novamente. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Primeira parte. Então ele se manifestou, né? Ele se ofereceu uma vez só para tirar os pecados de muitos. O que é o pecado? 1 João 3,8. A transgressão da lei. Ficou claro? Belezinha? Certinho? Aparecerá a segunda vez aos que esperam para a salvação. Quem são esses que esperam para a salvação? Tito. Abram comigo suas Bíblias aí em Tito. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11, diz assim, a partir do 11, tá?
Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Aparecerá a segunda vez para a salvação dos que o esperam, certo? Daqueles que o esperam para salvação. Então vamos lá. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, durante a nossa existência, de forma sóbria, consciente e justa, perdoado e piamente, na prática da palavra, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Yeshua, o Messias, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. Se você colocar aí no Google agora, Tito capítulo 2, versículo de número 14 em grego, você vai ver que aonde está escrito iniquidade consta anomia. Ou seja, a prefixo de negação, nomia vem de nomos, de leis, ou seja, transgressão da lei. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade, de toda transgressão da lei, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Dedicado em ter um bom comportamento, uma boa postura. Boas obras. Ok? Quais obras? Vamos lá. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10. Porque somos feitura sua de Deus, criados no Messias Yeshua para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quais são essas boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas? Vamos ver? Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Vamos lá. A partir do versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram. Como que você pode pecar sem lei? Quando você transgride a lei mesmo que não tenha consciência dela. Por isso que Davi lá em Salmos 19, ele pedia perdão pelos pecados que ele desconhecia. Então vamos lá. Romanos 2,12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Serão condenados, destruídos. E todos os que debaixo da lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, veja bem, não está falando agora com o judeu, agora é com o gentio, com aquele que não é judeu, beleza? A quem as pessoas dizem que a lei não serve para eles, que a lei foi abolida para eles. Porque quando os gentios que não têm lei, presta atenção, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra. Lembra? As boas obras, lá de Efésios 2:10. Os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Yeshua, o Messias, segundo o meu evangelho. Agora olha que interessante isso aqui. Que lei que é colocada no nosso coração? Aquela que estava na tábua de pedra. Ela foi transferida da tábua de pedra, onde ela era inútil, estava enfraquecida por causa do pecado, e colocada no nosso entendimento, no nosso coração. Vamos lá? Hebreus capítulo 10. Inclusive nós iniciamos, a leitura falando dessa passagem. Hebreus capítulo 10. A partir do versículo 14. Porque com uma só oblação, oferta pelo pecado, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Não os que estão na prática do pecado, não os pecadores. Tá?
15. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Pegaram? Aí sim, versículo 17, jamais me lembrarei dos seus pecados e nem das suas iniquidades, transgressões da lei propriamente dita. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Entenderam? Meus amigos. Voltando para Romanos capítulo 2, versículo 15. Não, 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, olha que interessante, por causa do Espírito Santo, coloca a lei no entendimento no coração do cara. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Porque a lei está onde? No coração, no entendimento. Os quais mostram a obra da lei, a prática da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Yeshua, o Messias, segundo o meu Evangelho. Então a lei não foi abolida. A lei não foi abolida. Entenderam? Não foi abolida. Se você abolir a lei, você desvalida ou inutiliza o sacrifício de Cristo. A oferta dele pelos nossos pecados. E eu, como mostrei para vocês, ele morreu pelos nossos pecados. O que é o pecado? 1 João 3,4. A transgressão da lei. Então, voltando aqui para Daniel, capítulo 8, né, a doutrina do anticristo, ela é propagada aí pelas igrejas evangélicas, pelas igrejas católicas, né? Aqueles que dizem que a lei foi abolida. Então, olha só comigo. Versículo de número 11, Daniel 8:11. E se engrandeceu até ao príncipe do exército, Miguel. E por ele, por aquele que se engrandeceu, foi tirado o contínuo, o perpétuo sacrifício. Qual que é o perpétuo sacrifício? O do Messias. Na nova aliança, ou na aliança renovada pelo seu sangue. Quando é que nós tiramos o perpétuo sacrifício? Quando? Quando nós fazemos alteração nos templos, para não haver a guarda do sábado, para continuar adorando imagens de escultura. Ou quando nós, já de maneira generalizada, abolimos a lei, como é pregado aí pelos ignorantes. Quando a gente abole a lei, nós retiramos automaticamente o sacrifício pela transgressão da mesma. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados são a transgressão da lei. Se a lei é abolida, para que serve o sacrifício de Cristo? Para mais nada. Morreu em vão. E é o que eles estão fazendo. E se engrandeceu até ao príncipe do exército. E por esse que se engrandeceu, foi tirado o contínuo ou perpétuo sacrifício. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o contínuo sacrifício. E por causa das transgressões, lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Vamos entender de novo? O exército dos anjos lhe foi entregue com o sacrifício contínuo. Aqueles anjos que caíram com ele. Foi entregue com o sacrifício contínuo, com o sacrifício de Cristo. É complicado isso aqui, hein? E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, ou perpétuo sacrifício, por causa das transgressões. Foi desvalidado o sacrifício contínuo.
porque houve o quê? A abolição da lei. E o exército lhe foi entregue, os anjos, com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Depois, ouvi um santo que falava, e disse a outro santo, àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora? Para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Vocês querem que eu explique isso aqui, irmão? Que santuário, irmão? Que exército, irmão? Por causa das transgressões? Mas o contínuo sacrifício não serve para as transgressões? E como lhe foi entregue? É no sentido de ter poder sobre sua desvalidação, que é o que o próprio contexto fala. Versículo 11. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício. Você vai entender melhor agora. Capítulo 11. Essa aqui, isso que eu estou trazendo para vocês aqui é a doutrina do anticristo, que é a abolição da lei. A abolição da lei leva a revogação, a retirada do contínuo sacrifício, ou perpétuo sacrifício, que é o de Cristo. Perdão. Daniel 11, 28. Então o anticristo tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o quê? O santo concerto. O santo concerto no sacrifício de Cristo, pelas transgressões do mesmo. Então a aliança foi renovada com o sangue de Cristo, aonde ele serviu de sacrifício pelos pecados daqueles que transgrediam o santo concerto. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quintim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o quê? Contra o santo concerto. E fará como lhe apraz, e ainda voltará, e atenderá, olha que coisa, ou prestará assistência aos que tiverem desamparado, abandonado o santo concerto. Agora, quem são os que têm desamparado ou abandonado o santo concerto? Os crentes do sistema religioso. Aqueles que ouvem os falsos profetas dizendo: a lei foi abolida, todos nós somos pecadores, não há um justo, não há um santo, ninguém é perfeito, ninguém é igual a Jesus. Não é assim? Pois é. Vai atrás desses caras aí. Eu provo para você, dentro da Bíblia, que temos que ser perfeitos, que temos que ser santos como Yeshua. E eles pregam o contrário. Eu provo para você, dentro da Bíblia, que quem pratica o pecado não tem salvação. Comete vitupério, não tem mais sacrifício pelo seu pecado, e pertencem ao diabo. Não nasceram de Deus, não conhecem a Deus. Eu provo para você dentro da Bíblia isso. Só que eles estão falando para você: a lei foi abolida, todos nós somos pecadores, não há um justo sequer, ninguém é perfeito, ninguém é igual a Yeshua, Jesus, não é? A lei foi abolida. Como que eu posso abolir aquilo pelo qual o Messias morreu? Vamos lá. Não darás falso testemunho. Eu dei falso testemunho. Certo? O Messias morreu por essa minha transgressão da lei. Certo? Fui perdoado desse pecado. Mas aí tem um outro cara que ele também cometeu falso testemunho. Só que falaram para ele que a lei foi abolida. Beleza? A lei foi abolida. Só que dizem o seguinte, a lei foi abolida. O que é o pecado? É a transgressão da lei.
Ele transgrediu a lei, como eu tinha transmitido. Olha a diferença das duas fés. Eu creio que o Messias serviu de sacrifício pelos meus pecados, que são a transgressão da lei. Esse cara acredita que o Senhor morreu pelos pecados dele, mas que a lei foi abolida. Se a lei foi abolida, o pecado dele foi legalizado. Se o pecado dele foi legalizado, o sacrifício do Messias não é validado sobre a vida dele, porque o Messias morreu pela transgressão da lei, a qual ele acredita que foi abolida. Olha que contradição, ele nem sabe o que é o pecado. E nem a serventia do sacrifício do Messias, muito menos a importância da lei. Um rolo, não é? Pois é. Versículo 30, Daniel 11:30. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto da aliança, da lei. E fará como lhe apraz. E ainda voltará e atenderá, prestará assistência aos que tiverem desamparado, abandonado o santo concerto, o concerto da lei. Que foi, como que eu posso dizer, renovado pelo sacrifício de Cristo. Pois é. 31. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza. E tirarão o quê? O contínuo ou perpétuo sacrifício. Estabelecendo o quê? A abominação desoladora. Pois é. Essa abominação desoladora, ela é falada pelo Senhor. Vamos lá. Versículo 32. E aos violadores ou os transgressores do concerto, da lei, ele com lisonjas, com bajulação, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Nós temos dois grupos aqui. No 30, fala dos que abandonaram o santo concerto. Abandonaram o santo concerto. E no 32, fala daqueles que violaram. Então nós estamos falando de ímpios e pecadores. Como assim ímpios e pecadores? Aqueles que abandonaram, não quiseram saber da lei, né? E também os crentes do sistema religioso que abandonaram a lei, e os que violam, que são os judeus, e aqueles que dizem guardar os mandamentos, mas os transgridem. Então nós temos aqui os que abandonaram, né? Os que abandonaram, os pecadores, né? Os crentes do sistema religioso. E os que violaram são aqueles que têm consciência que tem que guardar o mandamento, mas transgridem, desobedecem. Tudo isso está aqui. Ó. E agora? Como é que faz? Ah, mas a lei foi abolida. A lei foi abolida? Quem é que vai abolir a lei? O anticristo. Quem é que vai tirar o perpétuo sacrifício ou o contínuo sacrifício que é do Messias? O anticristo. Esse espírito do anticristo está onde? Nos crentes. Através dos pastores aí, pregando a abolição da lei. Né? Seguindo aí o mesmo ritmo da mãe deles, né? Da grande meretriz, a Igreja Católica. Né? Ela e suas filhas, as igrejas protestantes. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente tem ouvido aí, né? Tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Abram comigo aí as suas Bíblias em Apocalipse. Acho que é Apocalipse 12. Faz um tempinho que eu não leio, mas eu acho que é Apocalipse 12. É isso mesmo. Presta bem atenção contra quem Satanás vai. Apocalipse 12, 17. E o dragão, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente lá do Jardim do Éden, chamado Diabo, enganador, aquele que se passa por Deus, e Satanás, adversário ou condenador, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Versículo 17 agora. E o grande dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás,
irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, dos seus descendentes. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Veja bem, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Quando você pega no grego, está escrito tendo, que guardam os mandamentos tendo o testemunho de Yeshua. O que isso significa? Que aqueles que guardam os mandamentos, estes têm o mesmo testemunho, o mesmo comportamento que Yeshua tem. Os que guardam os mandamentos. Entenderam? Pois é. Só que eles falam... Por que você vê que esses crentes aí não têm nenhuma autoridade para realizar mais sinais, não expulsam mais demônios? Você não vê só gritaria lá dentro, aquela roda-roda, pula-pula, mas você não vê nada de Deus ali no comportamento, na postura. Alguns têm a aparência de piedade, terno e vestido, né? Mas quando abre a boca é só maldade, os olhos cheios de adultério, o coração cheio de maldade. É ou não é? Por causa disso. Apocalipse 14:12. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Versículo de número 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Sirva de testemunho suas obras, o seu comportamento. De quem? De quem guarda os mandamentos. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles, olha só, bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos para que tenham poder na árvore da vida. Algumas traduções corruptas trazem bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso é heresia, não consta, isso aqui é acréscimo. É alteração, na verdade, né? O original é: bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos para que tenham poder ou acesso à árvore da vida. Entenderam? Então, qual que é a doutrina do anticristo? A doutrina do anticristo é a abolição da lei. Essa é a doutrina do anticristo. Esse é o ensinamento daqueles que têm o espírito do anticristo. Um dos ensinamentos daqueles que têm o espírito do anticristo. Dentre os ensinos do espírito do anticristo, que hoje estão dominando dentro das igrejas, tem também, por exemplo, a banalização do batismo, né? Dando a entender que o batismo não salva, ou não tem mais serventia, né? O que mais também? A aniquilação do pecado, que eles nunca param de pecar, né? E Cristo aniquilou de uma vez o pecado. Uma má interpretação do que nós lemos em Hebreus. Hebreus 9:26, se não me engano. Que mais? A divinização de Cristo, que é combatido por João em 1 João capítulo de número 4, né? 1 João capítulo 4, isso mesmo, ele combate contra isso. A perpetuação da condição de pecador, dando a entender que somos pecadores justificados. Olha a contradição. Se eu sou justificado, eu deixo de ser pecador. Se eu continuo pecando, é porque eu não fui justificado. Porque eu não me portei como justo. Então, Cristo serviu de sacrifício pelos meus pecados, ele me tornou justo e eu tenho que me manter justo. Porque se eu volto à prática do pecado, eu desvalido o sacrifício dele, inutilizo o meu batismo, onde eu havia de ser sepultado, ser crucificado junto com o Messias. Então, quando eu desvalido o batismo, e esse lance da divinização do Messias, né?
que ele é espiritual, que ele só venceu porque ele era Deus e tal. Que João combate lá em 1 João capítulo 13, ele diz que é o espírito do anticristo. Então, meus amados irmãos, eu quis trazer esse estudo para vocês. Se você acompanhar esse vídeo e o anterior, você vai ter um apanhado de tudo aquilo que eu quis passar para vocês. Qual é a doutrina do anticristo? É a abolição da lei. O santo será salvo pela prática da lei. Será justificado. Nós vimos lá em Romanos capítulo 2, né? A partir do versículo 14, ali falando mais. É a partir do 12, mas o 14 fala mais dos gentios. A importância de praticar a lei que é colocada no coração. A lei é colocada no coração pelo próprio Espírito Santo. Inclusive o desejo de praticar. Tá bom? Deus abençoe vocês. Shalom. Não deixem de dar os seus dízimos e as suas ofertas. Ok? Você pode dar os seus dízimos e suas ofertas pelo Pix no número 11986796974, 11986796974, ou pelo CPF no 185-183-398-63, 185-183-398-63. Contribua. Nós precisamos da sua ajuda, tá? Até porque nós daremos andamento aí a registro da igreja e tudo mais, para que possamos locar um lugar para estar recepcionando os irmãos, para podermos ter a liberdade de pregar o evangelho. Enfim, muitas coisas virão aí das suas ofertas e dos seus dízimos. Então contribua, tá bom? Caso você queira fazer parte da nossa igreja, você pode entrar em contato conosco pelo zap no 11961014231, 11961014231, tá? Vamos lá. Você também pode compartilhar os nossos vídeos, fazer cortes dos nossos vídeos no nosso canal, nos seus canais aí, pessoais, não tem problema algum. Eu autorizo. Agora, caso você queira fazer um vídeo de crítica, eu quero que você me dê voz de resposta. Se você não fizer isso, eu te denuncio para o YouTube e te processo. É assim que você age, é assim que eu tenho que agir também. Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Shalom.